E aí, pensou na nossa interatividade? Determinou o domínio da função? Lembrou do gráfico dela, da definição e viu que tem alguns pontos que estão fora? Vamos ver qual é a resposta correta? Resposta correta, alternativa E, isto é, conjunto formado pelos x reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, com k um número inteiro. De fato, eu não posso ter, na primeira volta, então de 0 até 2π, eu não tenho a tangente para x igual a π sobre 2, nem para x igual a 3π sobre 2. São aqueles dois que davam paralelos ao eixo, não vai ter ponto comum. Então, o que vai acontecer? Eu reparo que o intervalo de um que não existe para o outro que não existe é π. Então, eu vou colocar kπ, para indicar que é o número de voltas que eu posso colocar ali, tanto como inteiro, tanto para positivo quanto para negativo. Vamos agora continuar um pouquinho com o nosso estudo de limites. Então vamos ver. Eu vou definir uma coisa que a gente chama de função contínua. Função contínua vai ser o quê? Uma função em que eu calculo o limite dessa função para um determinado ponto, então ela é contínua num ponto, ou pode ser simplesmente contínua em todos os pontos, mas num ponto o que acontece? Eu calculo o limite para x tendendo àquele ponto. Bom, calculei o limite pela direita, calculei o limite pela esquerda, deu o mesmo valor. E aí eu calculo o valor da função no ponto. E é tudo igual. Os dois limites e o valor da função no ponto. Neste caso eu vou dizer que a função é contínua naquele ponto. Bom, mas se uma função for contínua em todos os seus pontos, nós vamos simplesmente dizer que ela é contínua. Então, ali tem alguns exemplos. Por exemplo, funções polinomiais. F de x igual a x, igual a x quadrado, igual a x ao cubo, são todas funções contínuas em todo o seu domínio. As trigonométricas, a mesma coisa. Cuidado que é no seu domínio. Então, por exemplo, a tangente vai ser contínua no seu domínio, naqueles pontos que estão fora, você nem estuda. Exponenciais, logarítmicas, todas as funções que nós estudamos são funções contínuas em todo o seu domínio. Vamos ver alguns exemplos. Então vamos lá. Eu quero calcular o limite da função. Bom, a minha função é um polinômio, x² mais 10x menos 5. Ela é uma função contínua em qualquer ponto do seu domínio. Então, eu quero calcular no item A o limite de x² mais 10x menos 5 quando x tende para 2. Se ela é contínua, o que nós acabamos de falar é que o limite em ponto vai ser exatamente igual ao valor da função no ponto. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto vale esta função no ponto 2. Vou lá, tiro o x e coloco 2 no lugar e efetuo a conta. Então, nós ficamos com o limite igual a 19. Então, calculei o primeiro limite. Olha a segunda função. Eu quero o limite de menos x² mais 4x. Quando x tende para menos 1. Aqui é bom um detalhe. Esse x, menos x² mais 4x está dentro do parênteses. Mas você vai encontrar em alguns textos, e às vezes nós mesmos escrevemos, algumas vezes com parênteses e outras vezes não. Não tem como confundir, porque é o limite do que vem ali na frente. Então, não tem como confundir. O fato de ter ou não o parênteses não é obrigatório. De novo, a mesma coisa. É um polinômio, vou substituir o valor da função, o menos 1. Substituo, faço as contas corretamente e encontro o resultado menos 5. Então, essa é a resposta do nosso limite. Vamos ver agora uma outra função. E nesse caso, olha a observação que está lá no segundo exemplo. F não é contínua no x0. Mas eu posso calcular o limite assim mesmo? Pode, porque você vai calcular o limite do que acontece perto do meu ponto, não exatamente no ponto. Então, é o que acontece no que a gente costuma chamar de vizinhança, no entorno do ponto. Então, vamos lá. Eu tenho f de x dado por x mais 1, se o x é diferente de 2, e 0 se o x é igual a 2. E aí eu peço para calcular o limite da função para x tendendo a quem? A 2, naquele ponto, que é o ponto problema. Para os outros pontos diferentes de 2, o que vai acontecer? Ela é x mais 1, é um polinômio, calculo normalmente. Onde pode dar problema? No ponto que divide uma sentença da outra. No ponto que realmente pode ter algum problema. Então, vamos lá. Nesse caso, nós vamos fazer o estudo assim. Primeiro, faço o gráfico. Então, vou lá, é uma função com duas sentenças. Uma é x mais 1 se o x for diferente de 2. Então, o que eu vou fazer? É uma reta. Se o x não for 2, então escolho 2 pontos,
traço a minha reta. Então é aquela reta que está lá. Mas repare que tem um lugar que ela tem um buraco. Isto é, eu vejo onde a função, que valor a função teria, para o x igual a 2. Bom, se o x for 2, eu vou encontrar 2 mais 1, 3. O que eu faço? Na reta eu vou lá e ponho um buraco naquilo. Está vazio. Aí eu vou, acabou, a primeira sentença está certa. Fiz o gráfico. Aí eu vou para a segunda sentença. A segunda sentença diz que o x vale 0 quando o x for 2. O y vale 0 quando o x for 2. Então eu vou lá, o y, o f de x. Vale 0 quando o x for 2? Então eu vou lá, no eixo x, onde tem x igual a 2, eu vou marcar o ponto. Aí você olha para a tua função e a tua função tem um buraco. Tá, tem um buraco. Vamos calcular o limite e vamos ver o que acontece. Contínua ela não é, porque ela tem um buraco. Então, quem deixa de ser contínua? Quem tem um buraco, quem tem salto, eu tenho o gráfico de um jeito e o gráfico de outro. Então, nesses casos, são não contínuos. Aí o que nós vamos fazer aqui? Vou calcular o limite. Então, eu vou calcular o limite como? Eu vou calcular o limite fazendo o cálculo aproximado. Então, vou lá. Quando x tende a 2, eu olho a minha função e verifico. Se eu vier por valores maiores do que 2, para onde está indo a função? Eu começo a fazer a conta e descubro que ela está indo para 3. Faço a mesma coisa para valores menores do que 2. Está indo para 3 também. Bom, então, a minha função está indo para 3. E aí reparou que quando eu fui fazer a conta, eu fiz a conta como se ela fosse contínua. Então, para o cálculo do limite, eu faço a conta como se ela fosse contínua. Eu vou lá e ponho o valor de x para onde ele está atendendo. Põe lá no lugar do x, faço a conta. Quando acontece de ser igual, vai ser contínuo. Se não, eu calculei o limite. O limite dele da função é 3. É para onde está indo a função, não necessariamente para onde vai o x igual a 2. Porque ele vai para 0 e não para 3. Tá claro? Bom, vamos lá. Exemplo 3. O que acontece no exemplo 3? De novo, eu tenho uma função com duas sentenças. Vamos verificar se ela é contínua ou não. Então, vamos lá. Eu tenho a função x mais 1 se o x é maior ou igual a 1. E menos 1 se o x for menor do que 1. Bom, vou calcular o limite quando o x tende para 1, para o ponto que vai dar problema. Ninguém vai ficar preocupado com o que acontece fora desse ponto. Porque ali ela é contínua, é só fazer o cálculo. Então, vamos novamente ver o que acontece com essa função. Faço o gráfico da minha função. Quando eu faço o gráfico da função, repare que eu tenho dois desenhos. Um é o x mais 1, se o x for maior ou igual a 1. Vou colocar uma tabela de pontos, é uma reta, faço a reta. Para x maior ou igual a 1, eu vou fazer aquela reta. Então, repare que a bola é cheia no ponto 1 e 2, que é o ponto que vai dar lá. E dali para cima eu faço a reta. Para trás seria um tracejado, que aqui nem aparece. Não faz parte do meu gráfico. Aí eu vou para a segunda parte. Quando o x for menor do que 1, o valor é fixo, menos 1. É uma função constante, sempre igual a menos 1. Então eu vou lá embaixo no menos 1 e faço para trás do menos 1 a reta paralela ao eixo x. E repare que o começo dessa semi-reta, que é o que apareceu ali, é uma bola aberta. Por quê? Porque no intervalo é estritamente menor do que 1. Isto é, o 1 não faz parte dessa reta lá de baixo. Então, o meu desenho ficou desse jeito. Agora, eu vou olhar para o desenho. Pode ser contínua a nossa função? Não pode. Eu tenho um salto. O meu gráfico está aqui embaixo, depois a outra parte do gráfico está lá em cima. Tem um salto. Então, não é contínua. Mas eu vou calcular o limite assim mesmo. Então, vamos lá. Calculo o limite quando x tende pela direita e pela esquerda. O detalhe é, quando é pela direita, o que acontece com ele? Como tem um salto, eu tenho que fazer os dois. Então, vou calcular primeiro pela esquerda, com 1 tendendo a menos ali. X tendendo a 1, menos. Qual é a função para x menor do que 1? A expressão para x menor do que 1 é o menos 1. Então, no lugar do f de x, coloquei o menos 1. Limite de menos 1 é uma função constante, não tem x, não muda, vai ser menos 1 mesmo. Quando eu calculo para x tendendo a 1 pela direita, são valores maiores do que 1. Maiores do que 1, a nossa função é x mais 1. Então, no lugar do f de x, você vai colocar o x mais 1. Colocado x mais 1, o que vai acontecer? Vou fazer a conta. 1 mais 1 deu 2. Deu 2. No gráfico eu já percebi isso. Mas eu não vou fazer o gráfico toda vez. Então, eu tenho que saber fazer graficamente e analiticamente, que é esse jeito de fazer as contas. Então, graficamente, eu já tinha percebido que não tinha o limite. Porque quando eu faço pela direita e pela esquerda, está dando valores diferentes.
Agora nós fizemos analiticamente. E aí descobrimos que não existe o limite quando x tende para 1, porque os valores laterais deram diferentes. Vamos agora a alguns casos especiais de limites. Alguns casos em que eu tenho indeterminações. Então vamos lá. Essas indeterminações são o quê? São valores que eu não consigo fazer a conta, não vai dar número. Então, por exemplo, se eu pego o limite da função x² menos 9 dividido por x menos 3, quando x tende para 3. A primeira providência é pegar o x igual a 3 e substituir no lugar do x, da letra. Quando eu faço isso, o que acontece? 3 ao quadrado deu 9, 9 menos 9 deu 0. Até aí tudo bem. Aí eu vou para o denominador. 3 menos 3 deu 0. Ficou 0 sobre 0. Eu não sei que número é esse. Então, é uma indeterminação. E repare, eu não escrevi que o limite era igual a 0 sobre 0. Eu disse que ele é do tipo 0 sobre 0. Indeterminação. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui então? O que nós descobrimos é que tem alguma coisa para ser simplificada. Por isso é que deu 0 sobre 0. Então, eu vou fatorar o que for possível para poder simplificar. Então, o que nós fizemos? x² menos 9 pode ser fatorado em x menos 3 e x mais 3. Aí, x menos 3 eu cancelo com x menos 3 do denominador. Sobrou x mais 3. Agora eu calculo de novo. Uma vez que eu simplifiquei, eu vou lá e calculo novamente. O limite de x mais 3, quando o x tende para 3, vai ser igual a quanto? 3 mais 3, 6. Eu encontrei o valor. Então, ele era indeterminado até o momento que eu fiz a simplificação. Vamos agora ao item B. No item B é apresentado uma outra condição para que ele ainda assim seja do tipo 0 sobre 0. Então veja lá, eu tenho o limite da função x menos 9 sobre raiz de x menos 3, quando x tende a 9. Repare que de novo é 0 sobre 0, substituído a 0 sobre 0. Aí o que vai acontecer? Nós vamos fazer o quê? Vamos fatorar. Neste caso, a fatoração é a racionalização. Multiplicar e dividir pelo conjugado. Multiplicou e dividiu pelo conjugado, o que você encontrou? Uma simplificação, agora o denominador pode ser simplificado, e eu vou substituir novamente o valor de x. E agora eu fico com raiz de 9, que é 3, mais 3 deu 6. Então, consegui eliminar a indeterminação e resolver o nosso limite. Um outro caso de limites são limites infinitos. Então, vamos ver o que é isso. O que são limites infinitos? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, pega a função 1 sobre x. Ela está definida para qualquer x, desde que não seja 0. No 0 ela não está definida. Então, no meu domínio vai ter um buraco lá no 0, vai ter uma reta tracejada. Aí eu quero calcular o limite de 1 sobre x para onde? Para aquele ponto que tem problema. De novo, é lógico, a gente sempre vai querer calcular nos pontos que tem problema para saber o comportamento da função. Então, vamos ver o que acontece. Nesse caso, nós vamos fazer o estudo assim. Eu vou calcular alguns valores para a direita de 0 e alguns valores para a esquerda de 0. E vou ver o que acontece. Então, vamos lá. Pego alguns valores à direita de 0. Aí vocês vão olhar e falar, nossa, mas tem que ser assim, tão perto de 0? Tem. Quando a gente fala em limite, isso é muito próximo do ponto. Quando a gente diz vizinhança, é vizinhança mesmo, é aquele ponto bem perto. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o 1, depois 0,1, 0,01, 0,001 e podia continuar fazendo outros. Para que eu estou fazendo isso? Para colocar 1 sobre esse x e ver o que acontece com a nossa função, com a imagem, com o y. E aí eu descubro que quando é 1, dá 1, ótimo. Mas quando é 0,1, dá 10. Quando é 0,01, dá 100. E o negócio vai crescendo muito rápido. Bom, então o que está acontecendo? Eu posso dizer que o limite de 1 sobre x, quando x vai para 0 pela direita, está chegando perto de 0 pela direita, para onde está indo o meu número? Para um número muito grande, para mais infinito. Pelos valores que eu encontrei, vai para mais infinito. Vamos ver agora o que acontece quando eu vou para 0 pela esquerda. Agora são valores negativos. Então, começo lá no menos 1, depois menos 0,1, menos 0,01 e vou fazendo para mais perto do 0. Então, bem pertinho do 0. E aí, quando eu faço a conta, olha o que acontece. Dá menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000. Conclusão, ele vai para menos infinito. Graficamente, o que aconteceu? No 0, no eixo y, eu não tenho gráfico. Então, eu vou ter gráfico de um lado
e do outro. E aí o que vai acontecer? Quando x vai para perto de zero pela direita, foi para mais infinito. E quando x vai para zero pela esquerda, foi para menos infinito. Bom, ali você está reparando que tem um outro ponto que está indo também, que nós ainda não analisamos, por enquanto. Então, esse é o gráfico da nossa função. Vamos ver alguns outros exemplos baseados naquele. Então, vamos lá. Quero calcular o limite de 1 sobre x menos 4 quando x tende para 4. É lógico, quando x vai dar problema. Por que eu estou dizendo que ele não existe? Não existe, mas não existe por quê? Vou calcular os dois, pela direita e pela esquerda. Aí, observa o seguinte, eu posso fazer um gráfico, mas eu também posso fazer uma tabela e posso fazer uma observação mais simples. Quando eu pego valores próximos de 4 pela direita, valores maiores, então eu tenho 4,1 menos 4, deu 0,1, positivo. 4,01, 0,1. Está dando número positivo, por mais perto que esteja do 4, ainda é positivo. Por isso eu coloquei lá valores positivos. O mesmo raciocínio você vai fazer para 4 pela esquerda, só que agora são valores menores. Portanto, o comportamento da função é exatamente o mesmo do 1 sobre x. No item B, vamos lá, vamos calcular os limites laterais dele. Olha o que aconteceu agora. Naquele não existia limite. E agora? Calculo, a minha função é 1 sobre x menos 2. 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Estou trocando as coisas. Então, quando x tende para 3, para aquele que dá problema, como sempre. Aí, o que vai acontecer? Eu vou analisar os dois limites, pela direita e pela esquerda. O detalhe agora é que o valor que está dentro do parênteses não tem problema de sinal, porque eu tenho um quadrado do lado de fora. Então, o número seja positivo ou negativo, ao quadrado deu positivo. Então, o limite pela direita vai para mais infinito. O limite pela esquerda vai para mais infinito. Se os dois limites vão para o mesmo lugar, existe o limite. E o limite é mais infinito. Vamos agora a uma interatividade. O valor do limite da função 3x² mais 5x, quando x tende a menos 1, é alternativa A, menos 2. Alternativa B, menos 8. Alternativa C, 2. Alternativa D, 8. Ou alternativa E, 0. Pense que eu já retorno com a resposta.